Amigos do Saúde Digital, hoje você vai conhecer o Dr. Henrique Greenberg, médico cardiologista da cidade de São Paulo, que montou um ecossistema debaixo da marca dele. E qual que é a importância de você montar um ecossistema debaixo da sua marca? É que a sua marca vai ser cada vez mais forte, o custo de aquisição dos seus clientes tende a ser cada vez menor e o lifetime value, ou o valor que o paciente deixa com você ao longo do tempo, tende a ser cada vez maior. Médicos que se posicionam montando um ecossistema, eles têm muito mais sustentabilidade e uma margem muito melhor das suas entregas. Médicos que focam apenas nas consultas, nos retornos, não cuidam da imagem e não buscam montar este ecossistema, eles tendem a ter um custo de aquisição por cliente cada vez maior e um LTV cada vez menor, ou seja, cada vez é mais difícil captar o paciente e cada vez esse paciente vai deixar menos dinheiro no consultório, na clínica. Nós vamos passar por tudo isso, pelo como que o Henrique fez isso, e é um prazer, uma honra estar recebendo o Henrique. Nós nos conhecemos há um ano e ele vai contar essa história. Mas antes, quero te fazer um convite. Você que quer aproveitar os ensinamentos dessa aula e montar o seu ecossistema, manda a palavrinha para mim lá no meu Instagram, @LorenzoTomé, no direct, escrevendo assim, comunidade. Você vai receber um link para você entrar num grupo de WhatsApp da comunidade SD Escola. Esse grupo ele é exclusivo para médicos, você vai passar por uma validação de CRM, a gente só coloca médicos lá. Segundo, esse grupo tem uma programação de conteúdo gratuito para você todos os dias da semana. Na segunda-feira tem uma aula gratuita, na terça-feira tem o bate-papo com o professor que deu a aula na segunda. Na quarta-feira tem o resumo do podcast da semana. Na quinta-feira tem um conteúdo exclusivo feito num e-book exclusivo para você. E na sexta-feira você fica sabendo qual vai ser o professor da aula de segunda. Então, você não tem nada a perder, @LorenzoTomé, manda lá para mim, comunidade. Só escrever isso no meu direct que você vai receber o link automaticamente para entrar. Bom, Greenberg, prazer estar aqui com você, cara. Sou fã do seu trabalho, da sua pessoa. Temos convivido aí bem próximo nos últimos 6 meses, mas a gente se conhece há 12 meses. E primeiro vamos começar com o seu background, antes da gente falar do seu ecossistema. Pô, Lorenzo, antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade. Estou super feliz de estar aqui com você, é uma honra para mim. É recíproco, né? Essa sua apresentação, eu te adoro, cara. Tenho um baita orgulho assim do seu trabalho, do que você construiu, e também sou seu fã, né? Meu background ele é conciso, assim. Eu sou médico, né? Me formei na Universidade de Santo Amaro, tenho muito orgulho da faculdade que eu fiz, sobre vários aspectos de formação, de relação social e aprendizado. E, e daí eu segui o caminho tradicional, né? Eu acabei prestando residência para clínica médica, eu fiz clínica médica no HC, e depois a residência de cardiologia, que eu acabei fazendo lá mesmo, no INCOR, né? Terminei a residência. E depois disso eu fui ser preceptor dos residentes de cardiologia lá no Sírio-Libanês. Foi a primeira turma de residentes de cardiologia lá no Hospital Sírio-Libanês, em que me deu bastante experiência no contato com residentes, né? E também dentro do hospital, já criando uma rede de contatos interessante ali dentro do hospital. Trabalhei bastante no hospital, fui funcionário, e desde o começo dessa época eu comecei a fazer consultório, né? E sempre acreditei que a gente precisava entregar valor para os pacientes, e para entregar valor não tinha como eu estar ligado ao modelo
de atendimento de convênio. Então, desde o início eu comecei a atender consulta particular, tendo um paciente por mês, ou às vezes nenhum, né? E desse um eu acreditava que eu poderia entregar muito valor para ele, e esse um ia me gerar 2, esses 2 iam me gerar 4, esses 4 iam me gerar 8, então eu sempre trabalhei com essa cabeça. E a coisa foi acontecendo, né? Num modelo de longo prazo, de investimento, eu investi na minha vida de consultório, em que eu tô até hoje, né? E os desdobramentos que estão ocorrendo hoje na minha vida, eu acho que tem um fundo dessa estratégia inicial que eu acabei criando, né? Que você adotou, né? Você partiu do princípio fundamental, que é a entrega de valor. Você já percebeu que no começo, entregar o valor que você gostaria, e aí eu não estou falando contra quem atende em convênio, mas entregar o valor que você acredita que é o valor, você não conseguiria numa consulta de convênio. Então, desde o primeiro momento, você arriscou, né? Você foi corajoso de tomar esse passo. E trilhou esse caminho, construiu um ecossistema, construiu a Smart Health, que nós vamos falar aqui hoje. Mas agora eu quero retomar, assim, eu não esqueço em dezembro você me fez uma ligação, tá fazendo um ano, né? Isso, você me fez uma ligação, porque você escutou meu podcast, e aí você falou assim, cara, como é que é esse negócio aí de plano de acompanhamento, de tal, e você já tinha acabado de ter a certificação em MEV, né? Conta essa história lá desde o começo ali, o que você fez com o MEV, a sua mudança de comportamento em relação à sua saúde, para depois você levar para os seus pacientes, até chegar nos planos de acompanhamento. Isso aconteceu de forma simultânea, né? Eu já estava numa rotina de consultório bastante intensa e movimentada, né? Isso talvez há uns 3, 4 anos, pós-pandemia ou terminando pandemia, enfim, onde muitas coisas aconteceram, né? Um momento maluco que a gente viveu. E eu tinha uma dor muito forte no consultório, em que eu sabia muito bem o que as pessoas precisavam fazer para prevenir doença cardiovascular, né? E até mesmo tratar condições cardiovasculares já instaladas e que poderiam ser muito melhor tratadas do que só dar remédio e eventualmente fazer cirurgia. E eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia ter resultado com os pacientes. Não tinha isso, né? Você falava e não acontecia. Você prescrevia na receita mesmo, e isso não acontecia. A taxa era em torno de 10%, se eu puder chutar aqui um número, né? Então, quando tinha que era uma mosca branca, era uma comemoração. Assim, puxa, cara, que incrível o que você fez, assim, sabe? E isso me incomodava demais, né? Me incomodava demais porque eu via os problemas acontecendo e a gente não conseguindo prevenir, não conseguindo tratar de forma adequada, né? Em paralelo, eu acabei fazendo exames, né? Tinha feito 40 anos, falei, vou fazer exames. Tem histórico cardiovascular bilateral, é o que acomete a minha família, dos dois lados. E eu falei, cara, deixa eu ver como que tá né, a minha saúde, né? Precisava ver se eu tinha algum problema, né? E eu me deparei, né, num dos exames cardiovasculares, com um problema cardiovascular, com uma placa de gordura, uma placa de ateroma, né? A doença é a aterosclerose, na coronária, né? Coisa que eu trato todo dia, eu também tinha, né? E eu vi isso como algo bastante marcante, né, para mim, né? Porque eu já vinha querendo e acreditando que o autocuidado era importante, vinha cuidando da saúde da forma como eu achava e eu vi que a coisa poderia acontecer, né? Então, nesse momento eu mudei muito a forma de eu cuidar de mim mesmo, de praticar autocuidado, né? Como eu acreditava e como eu estudava para poder aplicar nos pacientes, e comecei a viver uma vida de autocuidado focada para isso, né? Para tratar a minha condição e me colocar num status de saúde melhor, né? E nesse momento eu conhecia a medicina do estilo de vida,
né, que vem em ascensão meteórica, né? Nos Estados Unidos já é uma especialidade, no mundo todo uma área de atuação em que muito provavelmente em breve vire também uma especialidade. Aqui no Brasil super forte. E eu comecei a estudar a medicina do estilo de vida e falei, poxa, é possível se capacitar nisso para ser, vamos dizer assim, um especialista nisso ou, né, ter algum tipo de formação nisso? E sim, eu fui atrás disso, fiz o que precisava fazer e a certificação, que é uma certificação mais robusta que existe no mundo, que é a certificação internacional pelo International Board of Lifestyle Medicine, eu fui lá e fiz a prova, né? E isso foi em 2024, no fim do ano passado que eu fiz a prova. Eu tive a felicidade de passar, eu passei na prova, me certifiquei e tudo isso se encaixou, entendeu? Então a forma como eu vinha estudando e vinha aplicando em mim mesmo os ensinamentos da MEV, né? Os ensinamentos da MEV aplicado à cardiologia, né? Eu entendi que era esse o modelo que eu poderia tentar entregar para os meus pacientes para sanar minha dor de cuidar deles melhor, né? E daí que nasceu a Smart Health. Foi por conta disso. Então a Smart Health, ela é a solução para eu entregar para as pessoas melhor qualidade de saúde e fazer com que essas pessoas de fato executem o processo que vai gerar resultado em saúde para elas. E isso, na minha visão, é real prevenção. Isso, na minha visão, é medicina com alta entrega de valor, porque você conecta com o paciente e acompanha o paciente dentro da jornada que foi determinada de forma personalizada para ela. Sensacional. E você fez a certificação, então lá após a sua certificação, a gente trocou uma ideia sobre plano de acompanhamento e como você bem disse, né, a Smart Health é a modificação necessária, ou seja, é um modelo de negócio que o Henrique Greenberg encontrou de entregar muito valor para o seu paciente para que ele possa ter melhorias dos desfechos nos resultados dele através da implementação de teorias de medicina do estilo de vida. Você caminhou pela certificação, mas a gente sabe que não é necessário você ter a certificação para você fazer isso para o seu paciente, né? A certificação é um plus que você trouxe, que você faz. E aí, a gente conversou lá em dezembro sobre plano de acompanhamento, você chegou e começou a vender os primeiros planos de acompanhamento. O que você imaginava ainda não era, sim, já tinha o nome Smart Health, mas o posicionamento, né, foi sendo construído ao longo desse ano de 2025. Conta essa história assim, cara, vou montar isso aqui, vou vender, e foi difícil, foi fácil, o que você pensou quando você trouxe o seu primeiro plano de acompanhamento? Então, quando eu recebi a certificação, né, porque eu prestei a prova em novembro, em dezembro eu recebi a certificação. E é uma característica minha, eu concordo com você plenamente, assim, que não é necessário a certificação, né, porque todas as diretrizes hoje em dia, se você for ver, que estão ligadas, né, vamos dizer assim, à atuação da MEV, então diretrizes de condições de saúde em cardiologia, em endocrinologia, em psiquiatria, em neurologia, enfim, elas contemplam, né, a abordagem em estilo de vida, né? Então, vamos dizer assim, uma atribuição do médico conhecer tudo isso e oferecer isso para os pacientes, né? Que conhecendo mais, estudando mais a MEV, eu entendi que não eram as intervenções em si, ou seja, atividade física, melhor nutrição, não era. E sim a abordagem comportamental para chegar utilizando essas intervenções para chegar nos resultados. Então, justamente essa questão comportamental que é o desafio, né?
E as técnicas de mudança comportamental que são utilizadas na MEV, elas sim possibilitam que a gente use esses pilares para poder, de fato, fazer a coisa acontecer, né? Então, e na minha cabeça também, eu preciso e sempre precisei ter o lastro para que eu tivesse autoridade para executar isso, entendeu? Então, não é só, porque eu conheço, eu leio e eu sei disso e eu aplico em mim e vou, né, trabalhar com isso. Eu precisava ter uma certificação, eu precisava ter uma formação nisso, entendeu? Para poder me sentir apto a, de fato, entregar, né? E daí, quando eu recebi isso, né? Vamos dizer assim, o diploma, literalmente, e é um diploma que a gente recebe, no dia seguinte, eu já tinha vários pacientes, porque, como eu falei, né? Eu já estava no momento em que eu cuido de uma intensidade grande, né? Dentro do consultório, tem um volume de pacientes e eu via que todos eles precisavam disso. Então eu já tinha várias pessoas prospectadas para esse tipo de negócio, entendeu? Todas elas precisavam. Então foi muito fácil na minha cabeça de, poxa, essa pessoa eu vou criar um modelo de mudança comportamental naquele pilar da MEV que vai beneficiá-la, entendeu? E daí foi na questão da atividade física, num paciente específico, e que daí eu montei, né, essa estratégia comportamental, montei as intervenções de atividade física e conectei com a pessoa, vendo se aquilo era o que gerava valor para ela, né? E ela falou que sim, né? E nesse momento a gente construiu e apresentou, né? E daí não tinha nada do que hoje em dia a gente está construindo e a coisa funcionou. Ela funcionou perfeitamente, né? Tanto é que essa pessoa, através dessa intervenção, que foi atividade física, né? Ela reclamava de cansaço para ir com a filha no colo do quarto para a sala, da sala para a cozinha, né? E há poucos meses atrás eu corri uma prova de 5 km com ela, em que ela correu a prova numa velocidade de 9 km por hora, né? Que, na minha visão, foi incrível. Eu registrei isso, eu até botei na minha rede social isso. E que hoje a gente continua junto. Essa primeira pessoa, né, que foi da Smart Health, vamos dizer assim, né? Ela continua com a gente, porque ela enxergou valor nisso, eu imagino. E hoje a gente está programando já de correr uma prova de 7 km. Olha isso, cara. Então, e daí vieram vários outros, né? Assim, a sua maneira. A evolução disso, né? Mas perfeito. Então, você foi beber nessa fonte de medicina de estilo de vida, teve a certificação, né? Dentro do nosso curso de curso plano de acompanhamento hoje, a gente coloca pessoas para ensinarem esta noção ter essa noção do quanto a mudança de hábito, a mudança de comportamento, porque é isso que faz a diferença. E a gente leva isso para os nossos alunos e a gente consegue perceber, Henrique, quando o aluno entende isso e implementa, a diferença que faz tanto para o médico quanto para o paciente. O fato de você hoje, você está acabando de chegar de uma maratona em Nova York, onde você correu 40 quilômetros. Mas 42, você saiu hein? no 42. Eu até postei que, assim, ó, os 3 quilômetros finais parecem ser mais difíceis do que os 39 iniciais, entendeu? Então... Entendi. Não rouba 2 aí não, que é o mais difícil. Caramba, cara, que desafio. Aí, então assim, você saiu num fim de semana para correr a prova de 5 quilômetros com a sua paciente número 1 da Smart Health do plano de acompanhamento. Isso a gente pode olhar com vários ângulos. Isso foi uma belíssima jogada de marketing, porque você fez e postou e agregou valor. Isso foi uma entrega de valor absurda para essa paciente,
o fato que ela já deve ter te trazido outros pacientes, mas isso foi uma ligação, uma conexão legítima do médico com o paciente, onde há uma entrega de valor, mas há uma captura de valor, há uma satisfação nisso. Você não foi, cara, porque se fosse só pelo marketing e se fosse só pela indicação, talvez isso não sustentaria a sua atitude. Mas a sua atitude de sair de casa e ir correr com essa paciente, ela está muito calcada na satisfação que você teve e tem em contribuir para esse paciente, mudar o estilo de vida dele. E antes ela não conseguia andar com a filha no colo, agora ela corre uma corrida de 5 quilômetros. Essa realização profissional é, para mim, um dos principais temas de quando o médico encontra esse modelo de negócio, que eu chamo de plano de acompanhamento, para entregar para o paciente. E por isso que eu falo que é a reconexão com o propósito de cuidar. Porque o médico, ele, salvo raras exceções, a gente escolhe a medicina porque a gente ama cuidar. A gente ama ver a ação do nosso trabalho dando resultado no paciente. A medicina foi caminhando de tal maneira que nós fomos sendo super especialistas e a gente começa a ser um trabalhador da Revolução Industrial de Divisão Internacional do Trabalho. A gente começa a apertar um parafuso específico todo dia. E a gente aperta o mesmo parafuso. E por mais bem remunerado que a gente seja, isso não traz a plenitude de cuidar. Porque quando você estava no seu consultório apertando o parafuso de regular a medicação para um paciente que tem alto risco de síndrome coronariana, você não via, não sabia, e muitas vezes, de fato, não tinha o resultado que você gostaria nesse paciente. Agora, quando você encontrou um modelo de negócio, que é o plano de acompanhamento desse paciente, pagar uma mensalidade para você, enquanto médico, você foi capaz de fazer a translação do seu conhecimento e desse seu propósito de cuidar para esse paciente. Porque agora você tem uma remuneração que faz jus a isso. Isso é muito legítimo, isso que é o belo, isso que é o bonito. Porque essa reconexão com esse propósito de cuidar, ela tem que ser fundamentada, ela tem que ser lastreada num modelo de negócio que permita. É o que você encontrou esse caminho, e é o que a gente vê aqui nos nossos alunos da SD Escola, como eles performam bem, e a gente escuta, né? Você já viu lá também, médicos que queriam abandonar a medicina, abandonar a especialidade. E com o modelo de negócio, plano de acompanhamento e mudança de hábito, ele começa a ver o valor que ele tem na vida do paciente, que antes estava adormecido, estava latente, estava esquecido. E isso retoma aquele brilho nos olhos dele, que faz ele sair de casa e correr uma corrida de 5 quilômetros. Feito essa introdução, que para mim é a mais importante de todas, a entrega de valor para o paciente, ela está ligada a um propósito do médico sendo cumprido, que é o propósito de cuidar. Lorenzo, eu queria que agora... Fala. Desculpa te cortar, só complementar uma coisa que eu acho que é interessante, é que a gente é muito ligado e no começo da carreira a gente acaba lidando muito com o cuidado de pessoas em modelo de doença aguda, né? Em que a coisa é muito efêmera, né? Em que você vai lá e trata a infecção por 7 dias, né? Você trata o infarto ali imediatamente, né? A coisa fica muito efêmera e muito rápida, né? Então, começa e termina, né? A coisa é assim. E isso é o que está dentro da cabeça das pessoas. Isso é o que está dentro da cabeça. As pessoas, elas valorizam o quê? A cirurgia. Porque a cirurgia,
Ela começa e termina no mesmo dia, na mesma hora, entendeu? E resolveu, entendeu? Ela quer o antibiótico que em 5 a 7 dias isso já se resolveu, né? Então, as pessoas, elas estão ligadas a isso. No modelo de cuidado de saúde e no modelo de cuidado de doença crônica, em que a saúde está dentro desse escopo, entendeu? A melhor forma de a gente ter desfecho, que é resultado, mais a experiência da pessoa dentro daquela jornada, é você se conectar de fato com a pessoa. E a partir da conexão, você acompanhar essa pessoa ao longo da jornada. Certo? E nesse modelo de conexão e acompanhamento é que surge os planos de acompanhamento. Então, não é uma... O programa de acompanhamento não é um ET que caiu no mundo para qualquer coisa. É a tradução do que de fato tem que ser feito. O modelo de negócio é a tradução do que você... do que precisa, do que o paciente precisa. A gente tem que entender isso. E a gente tem que oferecer. Tá certo? Nesse modelo de conexão e acompanhamento, se você genuinamente acredita nisso, aí sim vai cuidar melhor de pessoas, vai ter melhores desfechos e o valor vai estar lá entregue para a pessoa, entendeu? E daí depois, no final de tudo, a captura de valor, se for o valor financeiro, ele vai vir, entendeu? Mas a captura de valor no sentido de satisfação, e isso, lembra que eu te falei que a minha dor inicial é que eu tinha muito frustrado. A satisfação é tremenda, né? Ver essa paciente, por exemplo, que com a filha pequena, primeira filha, não conseguia andar e andar confortável, né? Tinha cansaço. Dentro de casa, e hoje corre 5 km e pode brincar com a filha muito mais confortável, para mim, que trabalha com isso, é uma satisfação enorme. Ô Henrique, e hoje você é um dos nossos mentores lá do curso Plano de Acompanhamento, e a gente tem muita pergunta lá, né, Henrique, que algumas especialidades, elas acham que o plano de acompanhamento é para cardiologia, é para endócrino, e que algumas especialidades não cabe esse modelo de negócio ou tudo isso que a gente está explicando aqui. Eu quero que você explica aqui para a gente como que você entende isso. Porque você acabou de falar, e eu concordo demais, isso é muito poderoso, isso é muito valioso. Isso é walk the talk, porque convivendo com você eu sei que é assim. Aliás, sigam o Dr. Henrique Greenberg nas redes sociais para vocês entenderem o que eu estou falando. Essa conexão do médico com o paciente, você disse, é o que precisa ser feito. É a necessidade atual que o paciente precisa. E se é uma necessidade do paciente, ela não está diretamente relacionada com a especialidade. Porque quando eu encaixo nessa questão de especialidade, eu estou voltando para uma lógica da divisão internacional do trabalho, onde eu vou ser otimizado se eu apertar o mesmo parafuso sempre. E eu queria que você me trouxesse essa sua visão que a necessidade do paciente é que o médico tenha uma conexão com ele para que o desfecho dentro da especialidade ou daquela doença, ou daquela condição de saúde, como o Porter disse, ele vai ser melhorado. Boa. Bom, a medicina do estilo de vida, ela permite que essas intervenções comportamentais nos pilares que a MEV contempla seja aplicado em qualquer especialidade da medicina. Por quê? Porque todas as pessoas do mundo, as bilhões de pessoas do mundo, elas precisam cuidar melhor da saúde delas. Então, todas as pessoas, você precisa, eu preciso, o Diego que tá aqui precisa, todo mundo precisa, certo? E, logicamente, e Porter fala muito disso, da condição de saúde que aquele especialista cuida mais, ele vai continuar cuidando daquilo, ele não vai deixar de cuidar
condição de saúde da especialidade dele. Mas, dentro daquilo, ou com aquilo, tem uma pessoa que precisa comer bem, precisa dormir, precisa cuidar da saúde mental, precisa fazer atividade física à sua maneira, entendeu? Precisa se relacionar bem com as pessoas. Enfim, a condição de saúde dela específica vai ser tratada com o remédio X, a cirurgia Y ou qualquer coisa que precise do ponto de vista de tratamento daquela condição. Mas aquilo vai ser potencializado e melhorado no âmbito do cuidado global daquela pessoa, da pessoa e não da doença, com as intervenções em saúde, né? Então, uma vez que você entende isso, na minha visão, todas as especialidades, ou quase todas, eu não estou indo contra a sua... Não, mas super dá, cara. Super eu dá, posso né? dar exemplos, e tem um radiologista que faz isso, mas eu acredito... Assim, o radiologista, o patologista que não tem contato com o paciente, que fizer só o que está destinado a ele fazer tradicionalmente, ele corre um risco muito grande de virar uma commodity. Sim, concordo. Né? Concordo. Agora, o radiologista, que a nossa carga de estudo para dar o diagnóstico, ela é gigantesca, porque você precisa entender profundamente da fisiopatologia da doença, do comportamento de epidemiologia, e por entender desta jornada, se ele se aproximar do paciente e tiver uma relação 1-a-1 com o paciente, tirando o intermediário da jogada, muitas vezes o intermediário na radiologia é o dono da clínica, isso é perfeitamente possível, viável, e temos caso disso. A mesma coisa para o patologista. A mesma coisa para o patologista. É que debaixo do guarda-chuva que está estruturado, do dono da clínica, que é o dono dos meios de produção, e eu vendo a minha hora para o dono da clínica, ou para o dono do laboratório, eu não tenho relação com o paciente. Porque, gente, é simples e não tem nada contra. E eu não estou advogando a favor ou contra. Eu só gosto de estudar a realidade e pensar assim a estratégia. Não estou advogando, então agora vamos quebrar as máquinas, vamos quebrar as máquinas e abaixo aos donos do meio. Não, gente, não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo te dizer é que você tem que ter estratégia, e tá tudo bem, às vezes sua estratégia é essa, e eu conheço médicos muito bem-sucedidos que têm essa estratégia, parceria com o dono do meio de produção, e estão voando. Agora, provavelmente, quando você está dentro desse modelo de negócio, você não consegue entregar todo o valor que você poderia entregar para o paciente, porque você não tem contato com ele. Pelo contrário, se você for atuar próximo ao paciente, você vai perder tempo, porque seu próximo laudo ali que você teria que dar, você não tem que dar. Agora, o médico que quer se aproximar do paciente, e aí sim, eu acredito que a principal estratégia hoje em dia, aquele que não está próximo do paciente, ele corre o risco de virar uma commodity, e o trabalho dele ser precificado sem entrega, com uma entrega de valor específico, ou seja, você vai buscar pelo preço. Aquele médico, aquele profissional que não está próximo do paciente, tende a virar uma commodity. Isso é uma visão minha. E o interessante é que esse profissional que quer estar ao lado do paciente, caminhar junto com o paciente, ele tem sim condições de ajudar o paciente, porque, Henrique, ele tem a visão do todo, ele tem a visão da fisiopatologia, ele tem a visão das condições de saúde, então é perfeitamente viável e possível. Mas vamos dar um próximo passo aqui nesse tópico. Então a gente já entendeu medicinas de estilo de vida, a gente já entendeu que o plano de acompanhamento é um modelo de negócio que permite você implementar medicina de estilo de vida, a gente já entendeu que isso há uma reconexão com o propósito de cuidar, a gente já entendeu que entrega valor, beleza. Agora, e a gente já entendeu que são para todos os especialistas. Agora, Henrique, eu quero
entrar no seu caso mesmo, que é o tema desse podcast do ecossistema. Você começou a vender, você começou a vender os seus planos de acompanhamento. E aí, o próximo passo, eu acho que você participou da nossa imersão, né? E aí você teve algumas sacadas, alguns insights que eu queria que você contasse aqui pra gente. Para mim foi divisor de águas, né? Participar da imersão, e sou muito grato a você por ter tido essa oportunidade, ter conhecido e ter passado de forma muito clara, né, para as pessoas da imersão, que o médico ele precisa ter habilidades em 5 pilares, né, que é gestão, marketing, vendas, tecnologia e finanças. E isso para mim foi muito interessante, porque nesse modelo de acompanhamento, em programas de acompanhamento, como eu tinha falado anteriormente, a gente vai atrás de desfechos, né? Ou seja, de resultados melhores, resultados sólidos, né? E garantir uma boa experiência também faz parte do processo de mudança de comportamento, porque mudar comportamento é difícil, né? Agora, quando as estratégias de mudança comportamental estão conectadas com uma boa experiência e tendo bons resultados, ou seja, a gente está garantindo um bom desfecho, a gente consegue deixar isso de forma... todo esse processo mais consistente e replicar. A imersão, trazendo esses cinco pilares, ela me trouxe muita força dentro desse racional, porque com isso a gente consegue garantir melhores desfechos para as pessoas, tornar o modelo de negócio mais sólido e fazer com que mais pessoas se beneficiem desse modelo de negócio, que é muito trabalhoso. Não é... A gente estava até discutindo isso antes, né, Lorenzo? É um modelo de negócio bastante trabalhoso. Com certeza, consulta e retorno ou tratamento de doença aguda é mais... Não vou falar mais fácil, mas é menos trabalhoso, tá? Porque é mais direto, ali começou e terminou, né? Ou seja, quando você está acompanhando as pessoas ao longo do tempo, né? Ao longo de meses, dia a dia, o esforço para isso é grande, né? É grande. E isso precisa estar estruturado, senão você não consegue garantir desfecho, né? A experiência vai ser ruim, né? Os resultados tendem a ser piores e você não entrega aquilo que você precisa entregar, que é mudança comportamental e melhora de qualidade de saúde, né? Então, você tendo saúde financeira, tendo boa gestão do negócio, você usando tecnologia, a gente até conversou também sobre isso hoje, que a tecnologia ajuda hoje em dia, né? E eu sou aqui super fã, não estou fazendo nenhum merchan, né? Eu estou aqui falando da aplicabilidade prática do SD Monitora, que é incrível que vocês criaram, né? Para a gente poder monitorar as pessoas em larga escala, né? De forma automática, com inteligência artificial, gerando relatórios, né? Se conectando com a pessoa, né? Atualmente, eu estou falando para as pessoas que entram no programa, a gente vai estar todos os dias juntos. A consulta é um microponto dentro do ecossistema de cuidado, certo? A gente vai estar todos os dias juntos. Ou seja, a mensagem que chega é uma mensagem minha. Eu tô monitorando essa pessoa. A comunicação só é do SD Monitora, mas é minha mensagem. Eu programei. Eu sei que aquilo é bom para a pessoa ou não, entendeu? Então, a gente ter esses pilares muito bem colocados, né? Eles sustentam o programa e eles permitem que a gente possa replicar isso para mais e mais pessoas, logicamente que com a estrutura que cada um coloca para executar isso. Exatamente. É a famosa palavrinha escalabilidade. A única coisa que permite você escalar
o seu negócio é você entender desses 5 pilares do negócio. Porque se você não usar, não compreender, não tiver autonomia, conhecimento, capacidade de escolha, capacidade de escolher um fornecedor, capacidade de estabelecer um escopo, capacidade de escolher uma tecnologia, capacidade de olhar para o seu demonstrativo de resultado, capacidade de fazer marketing, capacidade de treinar sua secretária, investir em vendas, sabe o que vai acontecer? Você vai ser sempre do tamanho do seu braço. O seu crescimento, ele vai até onde o seu braço alcança. Se você consegue entregar, eu sei que isso é bom, e médicos geralmente são autodidatas, são muito bons nas entregas, mas você vai até onde o seu braço alcança. Quando você fala assim, opa, fiz aqui um negócio, onde que meu braço alcança, deu certo, agora eu quero levar isso para mais pessoas. Plim! Preciso ser um dono de negócio, preciso ter essa visão. Ah, mas eu vou deixar de ser médico? De modo algum. De modo algum. E agora, você vai ter novas camadas de conhecimento que te permite ir além do seu braço. E aí, Henrique, hoje eu acabei de ver aqui um post seu que eu gostei muito. Aliás, você não sabe ainda, não te pedi autorização, mas vou usá-lo na aula da imersão, que é o seu post. Hoje você postou lá a semana correndo tudo maravilhosa, mais de 90 pacientes sendo acompanhados pela Smart Health. Isso é uma... 90 programas que foram vendidos. Isso. Perfeito. Pacientes são 60, porque na Smart Health são 2 fases, né? Agora a gente tem já a terceira. A gente criou esse produto, que é bem interessante, depois eu preciso te contar. Mas tem a fase de ação e a fase de manutenção, são separadas, né? Separadas no sentido da venda, né? Mas é uma continuidade. Então tem um paciente, essa primeira, por exemplo, que eu fui correr, ela já está num segundo momento. Então foram 2 programas, entendeu? E totalmente alinhado com a esteira de produtos para aumentar a LTV, porque você entende de negócio. E aí, Greenberg, você saiu da imersão, a gente conversou, você entrou na mentoria, e na primeira reunião da mentoria a gente decidiu, cara, o que nós vamos fazer, né? Eu sempre falo do ponto A, que é onde você está, e do ponto B, para onde vai chegar. Aí você foi muito claro, cara, do ponto B eu quero fazer da Smart Health uma empresa que tenha as condições de viver por ela mesma, que vai andar lado a lado ao meu consultório, mas essa empresa ela tem que existir. E a gente partiu para essa empreitada e assim está sendo feito. Aí eu queria que você contasse um pouquinho desse processo de construção desta empresa. Então, o que era um plano de acompanhamento virou uma empresa Smart Health com funcionários específicos. A gente te ajudou a contratar uma nova funcionária. Você tem outros funcionários dentro deste seu negócio. E o negócio está indo, mas você passou por estratégia de marketing, você passou por branding, você passou por treinamento da secretária, você passou por posicionamento de mercado. E aí eu queria que você contasse isso, como tem sido. Esse é o processo que agora nunca acaba, né, Greenberg? É daqui para frente, né? Como que tem sido esse processo de tocar a Smart Health, enxergar, se posicionar como uma empresa? Boa. Bom, primeiro, mais um agradecimento a você pela mentoria. Foi muito bom, porque a partir dos 5 pilares conhecidos, né, a gente precisava botar em prática, né? E que eu acredito que para a maioria dos médicos isso é bastante desafiador, porque a gente não tem informação disso, né? Então, para mim era tudo inédito, né? Então, primeiro de conhecer, né, que você me apresentou, e depois de botar em prática, né, e executar, né? Então, como você falou, isso é um processo, né? Ele começa e não tem fim, né? O que eu vejo é que dia a dia a coisa vai evoluindo, com erros, acertos, né? Com dificuldades, as coisas vão indo. Quando o propósito tá forte, quando você tem a visão, né?
você começa a construir uma cultura dentro do seu ecossistema, a coisa tende a caminhar, né? Vão ter todos os dias dificuldades, né, em várias frentes, mas é com as dificuldades que a gente vai aprendendo e solucionando e a coisa vai acontecendo, né? Então isso é o que resume aquela frase, né? Primeiro você começa, depois você fica bom, né? No momento eu não estou bom, né? A Smart Health não está boa, ela está num processo de ficar, eu acho. E eu tô bastante polarizado para isso, né? E hoje, eu vendo... Daqui a pouco vai completar quase um ano, né? Da Smart vai completar um ano, né? Em dezembro ela completa um ano. Foi dia 19 de dezembro que eu recebi aquele certificado, né? Então vai completar um ano. E vendo, né, daqui para trás, né, desde que começou, muita coisa aconteceu nesse sentido de estruturação. E hoje a gente tem uma estrutura, né? Ela precisa melhorar, principalmente os processos dentro dessa estrutura, mas ela tem uma estrutura, né? Então a gente tem um BPO para questão de organização das finanças, né? Então a gente tem as planilhas de custo, as planilhas de faturamento, a gente tem a pessoa que vê essa questão para gerar os DRS e a gente saber como que está a saúde financeira. A gente tem uma equipe de prestadores de serviço que a gente está performando muito bem e que a gente muito provavelmente vai profissionalizar isso, ou seja, a relação trabalhista, né? A gente vai profissionalizar isso muito em breve, com contratos de prestação de serviço. Então, é a forma como a gente está atuando com as equipes multidisciplinares, né? Que estão na Smart Health. Então, a gente tem 3 nutricionistas, temos 3 especialistas em comportamento, temos psicóloga, temos fisioterapeuta especializado em sono para tratamento de apneia do sono quando requer, né? Temos a nossa funcionária, que é a nossa assistente, né? Que você me ensinou que é uma... Customer Success. Customer Success, né? É a nossa assistente, nossa secretária, e isso foi muito bom para a organização de uma série de coisas, inclusive de processos. Ela é ótima. Eu tenho o prazer e um carinho de trabalhar com meu irmão na questão do branding, né? Que hoje a gente tem, e isso tá bastante legal e é bacana eu trabalhar com um familiar meu, né? Com meu irmão e tá funcionando super bem, né? Então, nós temos todo esse time coeso com uma missão muito clara de cuidar melhor das pessoas dentro de programas longitudinais e construindo uma cultura de que a gente entregando mais valor, a gente captura mais valor, não somente na questão financeira. A financeira é a última. A gente captura valor em sanar a dor, que é a dor de todos, porque é a dor do nutricionista, é a dor do especialista em comportamento, é a dor do psicólogo, de fato mudar a vida das pessoas que querem mudar. As pessoas, elas querem mudar, elas querem ser melhores do ponto de vista de saúde. Saúde é prioridade. Na sua casa, tenho certeza que o plano de saúde é a prioridade do orçamento, tá ali uma das prioridades. Perfeito. Então, só que elas não conseguem. E a Smart Health é a solução para isso. E as pessoas estão enxergando isso. E é por isso que eu acho que a gente já tem esse número que eu botei ontem, né, na minha rede social, de 90 programas em atuação e mais de 60 pacientes ativos em programas de acompanhamento. Cara, você evoluiu muito, não é que nós não estamos bons. Você falou que não tá bom. Tá muito bom. Só pelas suas palavras aí, cada setor, esses 5 pilares, eles estão muito bem direcionados. E é claro que agora é para sempre, isso não acaba. Porque uma vez que você estrutura, você não quer parar. Você quer levar isso cada vez para mais pessoas e que isso seja cada vez maior. E falando um pouco, né, do dia a dia, assim, que eu participei,
você entendeu muito bem que a primeira coisa, você contratou uma pessoa que é para ter uma função diferente da sua secretária, que é a secretária que cuida do seu consultório. Por quê? Por que a gente falou Customer Success? Porque a venda da Smart Health, ela vem da consulta que a sua primeira secretária fez. E a venda vai ser sua durante a consulta, como uma indicação da conduta que você vai dar para o seu paciente. E aí, quando esse paciente entra, ou quando ele ainda não decidiu se vai entrar ou não, você precisa de alguém que gerencie esse grupo de pacientes. Então, hoje são 60. Quem está olhando para a experiência desse paciente? Né? Eu batia muito com você. O KPI dessa pessoa é o NPS dos clientes da Smart Health, e a quantidade de churn, né? Quantas pessoas entraram e estão desistindo. Você não tem nenhum churn até hoje. E o NPS está lá em cima. Agora, como é que você vai escalar isso? Como é que você vai dar conta de dar essa atenção para 60 pacientes, sendo que você continua a mesma ação sua lá no seu consultório, atendendo consultas, retornos, passando visita no Sírio-Libanês, que você lá é do hospital. Então, a gente construiu junto a figura dessa pessoa, as habilidades, as skills que são diferentes da sua primeira secretária. A sua secretária, a gente treinou também para aumentar a taxa de conversão, né? Para que cada vez mais tenha paciente na sua frente para fazer a consulta e você oferecer a Smart Health. Uma vez que esse paciente não fechou, quem vai fazer o follow-up? Quem vai falar com ele se... você esteve aqui na consulta, você ficou interessado, e aí, vamos fechar? Vamos. Quem vai acompanhar o seu CRM de vendas? A segunda pessoa que você trouxe para cuidar da experiência do seu paciente. Então, cada pessoa no lugar, cada pessoa com sua atribuição. Não abriu mão das finanças, olhando o DRE, olhando para onde que os gastos estão indo. Cuidou muito bem, e seu irmão é muito bom nisso, do brand, seu brand é muito bem feito. E uma preocupação sua é de sempre aumentar o lifetime value, né? A quantidade de dinheiro que esse paciente deixa no seu consultório. E para isso, você tem estes mecanismos do ponto de vista de negócio, que chama upsell, ou esteira de produtos, que do ponto de vista científico, do ponto de vista médico, continuar entregando valor para o paciente de acordo com a fase dele. Porque quando às vezes a gente traz esses KPIs, essas métricas, esses jargões do negócio, parece que a gente esqueceu da medicina. Não, a gente não está fazendo empurroterapia. A gente está segmentando o paciente para a jornada, oferecendo um produto. A hora que ele passou, ele venceu essa jornada, fatalmente ele vai precisar de outra jornada. Cabe a você oferecer. Isso é super interessante que você está falando, Lorenzo. Muito interessante. E na nossa experiência ali na Smart Health, o que conecta com isso que você comentou é o seguinte. Lembra que eu falei que a medicina do estilo de vida, ela não é sobre fazer atividade física e comer melhor, não? É sobre as pessoas melhorarem os seus comportamentos nessas intervenções, né? E a base teórica do programa da Smart Health, ela tem uma base teórica muito bem estabelecida e muito bem conhecida, que é o modelo transteórico de mudança comportamental de Prochaska. Aí eu falo isso para as pessoas, né? Elas entenderem aonde que a gente vai trabalhar, né? E Prochaska é uma teoria de 1983 que já é muito estudada e tem muita ciência por trás disso, né? E uma vez que a pessoa entra dentro do processo de mudança comportamental, ela tem ali as suas fases, né?
E a fase que a gente trabalha, as fases que a gente trabalha na Smart Health, a fase de ação e a fase de manutenção. E essas duas fases, elas contemplam 12 meses de intervenção, né? Então, logicamente que programas de acompanhamento, que você se conecta e acompanha dentro de uma jornada que tem um tempo, encaixa muito bem nisso, né? Uma fase mais intensiva, que é a fase de ação, e depois uma fase de consolidação de todo o processo que foi trabalhado, né? Então, do ponto de vista teórico, do ponto de vista técnico, naturalmente essa pessoa vai ficar mais com você e isso tem a ver com lifetime value, tá certo? O valor que a gente está entregando com a experiência que ela está vivendo e os resultados que ela vai ter com aquilo que está conectado à condição de saúde dela, né? É o que a gente está focado. A gente está focado exatamente nisso, né? A consequência da contrapartida é a satisfação pessoal da equipe de saúde, e é muito legal isso no nosso grupo da Smart Health, porque a gente comemora entre a gente, assim, nem o paciente nem sabe, mas entre a gente comemora, cara, que incrível isso, né, que tá acontecendo. E no fim da história, eu não tô sendo hipócrita aqui, entra mais dinheiro sim, certo? Então, na questão de finanças, né, é uma relação entre investimento, ou gasto, enfim, e o faturamento, né? Então, existe o faturamento, lógico. Mas uma das características da Smart Health, e isso está fazendo parte da nossa cultura também, que a gente está em crescimento, é o valor da entrega dentro desse processo que eu falei aqui agora, ele tem que ser maior do que o preço que o paciente paga. É obrigatório isso, certo? E daí, naturalmente, e isso até se for só ver do ponto de business, eu acho que é a estratégia mais inteligente que tem. Eu acho que a Apple utiliza isso também, né? Perfeito, claro. Assim, o que a gente quer, e a gente tá trabalhando para isso, é o que eu te falei, a gente tá tentando ficar bom, e cada vez melhor. Mas justamente para isso que eu acabei de te falar. Por quê? E eu vou dar uma experiência, se eu puder contar isso, eu acho que é interessante. Mas o que a gente quer não é mais... Não é vender o produto. A pessoa que vem comprar. Você entende? O negócio é tão bom que a pessoa vem comprar. Por quê? Não é tão bom porque a Smart Health é muito boa. Porque aquela pessoa precisa. E ela quer. Ela só não conseguiu, nunca conseguiu na vida mudar comportamento e ter uma qualidade de saúde melhor. E quando ela enxerga isso num grupo que tá polarizado para isso, ela vem comprar. Que é o que acontece com a Apple. Puta, eu tava agora em Nova York, né? Eu fui na loja da Apple e troquei meu celular, entendeu? Eu até tava falando isso ontem, no aniversário da minha esposa. O pessoal de lá. Cara, as pessoas não vão na Apple comprar os dispositivos lá vendo o preço. Elas vão atrás do produto, entendeu? Elas querem o produto. O preço nem dá quanto que é, nem sabe quanto que é, quase. Entendeu? É tão bom, entrega tanto que o preço é menor do que o valor que elas têm na experiência de mexer no produto, entendeu? Isso é tão importante, porque isso é a definição de um negócio sustentável. A primeira coisa para você criar... Todo negócio, ele nasce a partir da dor do cliente. Ou uma necessidade não atendida, não endereçada. Quando o empreendedor, o dono de negócio, ele descobre uma necessidade não atendida, não endereçada, ele fala, opa, eu tenho uma oportunidade, oferecer para essa pessoa algo que vai sanar esta dor. Plim! Existiu um negócio. E neste processo, quando que funciona? A única coisa que justifica o preço é a entrega de valor. Quando o dono do negócio é bem... salvo as exceções, gente, salvo questões não legais, vender droga,
salvo tráfico, salvo exceções de bets, salvo exceções de sonegação de imposto, onde a sua margem é muito... Quando você está fazendo o que é para ser feito, quando você vai prosperar? É quando a sua entrega de valor atende à necessidade e supera as expectativas. Por quê? Porque aquela pessoa, ela vai falar assim, cara, foi muito bom, paguei isso e paguei X, eu tive Y, vai lá que você vai gostar. Essa experiência que eu falei que você me permitir encaixa com isso, desculpa te cortar mais uma vez, mas tem uma das também primeiras pacientes da Smart Health, uma senhora de 76 anos, né? Ela não é aqui de São Paulo, capital, ela é do interior de São Paulo, né? E ela passou pela fase de ação, né? E está concluindo agora, ela conclui em janeiro, concluindo a fase de manutenção, né? E ela comentou com a Fabi, que é uma das especialistas em comportamento dos três que a gente tem, que é a que segue ela, comentou com a Fabi o seguinte: Fabi, quando que eu posso renovar o plano? Porque eu não consigo mais viver sem isso. Ela falou isso, né? E essa mensagem veio há 2 semanas pra gente lá no grupo, né? E a gente já estava estruturando o Smart Health Vital, que é o programa pós-manutenção. Por quê? Porque na minha cabeça, o que eu pensei? Eu falei assim, cara, quando... E isso vai começar a acontecer agora em dezembro, né? Quando terminar a fase de manutenção, o que eu vou falar para os pacientes? Voltar para o modelo consulta e retorno, né? Ou seja, eu acreditei nisso por um tempo, acompanhei essas pessoas e eu vou voltar para o modelo que era o modelo anterior, entendeu? Que super ok. Mas se o paciente voltar, eu acho que vão ter vários que vão voltar para esse modelo. Tá tudo bem, tá cara. tá tudo bem, mas eu preciso, como modelo de negócio e enxergando que isso é bom, eu preciso ter uma solução para as pessoas para elas continuarem com isso se elas quiserem, se elas enxergaram valor como essa paciente enxergou. E daí a gente criou o Smart Health Vital, que hoje já está estruturado, para as pessoas pós-manutenção. E então essa experiência que eu queria que sim, me deixou muito feliz, porque foi uma das primeiras pacientes, não tinha toda essa estrutura, não tinha. Ela foi uma das que eu estruturei sozinho e acompanhei sozinho, não tinha Nutri, não tinha nada, tinha eu. E ela, muito provavelmente, ela enxergou mais valor na entrega e nos desfechos que ela teve do que no preço que ela pagou. Eu imagino isso. Lógico, eu não vou perguntar isso para ela, mas... Isso é com certeza, isso é claro. E quando a pessoa paga, né? A melhor prova... Você não precisa imaginar. Isso é concreto. Mas por que você pode afirmar? Porque ela quer comprar, porque ela tá pagando. Sim. Ela não tá sendo obrigada a comprar. Ela tá indo lá, quanto que é? Tá aqui, eu quero. Isso só... Não precisa ser... Você pode perguntar, deve fazer NPS para melhorias contínuas, tá? Mas a prova mais, a evidência mais forte e concreta é se a pessoa pagou. Se a pessoa pagou, poxa, o valor foi entregue. Agora, é muito parecido, né, com o que você falou da Apple lá, que você foi trocar o seu iPhone, né, entrega de valor e tal. E na medicina, não é que não pode ser diferente, nunca vai ser diferente. Por que seria diferente a forma do comportamento cliente-empresa dentro da medicina? Sendo que o ser humano é o mesmo, os anseios, as necessidades são as mesmas. Então, essa nossa conversa, ela traz uma reflexão muito profunda. Traz a reflexão do by the book, do ponto de vista de negócios, que a gente está vendo muito bem aplicado por você. Primeiro produto da esteira, consulta, plano, fase de ação, fase de manutenção, e agora o Vital, que eu estou sabendo hoje, não sabia.
beleza, isso é o by the book e a gente já explicou aqui por que isso funciona e por que isso é correto, isso é ético. Agora eu tenho o outro lado da moeda. Se você, meu colega, minha colega, hoje vive da medicina, você tem que fazer uma pergunta para você, assim. Eu me consultaria comigo? Eu faria cirurgia comigo? Se eu saísse da minha consulta, qual que é a nota que eu daria para mim? Porque essa é uma pergunta básica, porque a única coisa que justifica o preço é a entrega de valor. Se você não está entregando valor suficiente, que é o que a gente já acabou de falar aqui e explicar, muito provavelmente você está caminhando para um cenário em que você tende a se tornar uma commodity. Porque quando a gente compra uma commodity, por exemplo, quando eu vou comprar arroz, feijão, as commodities agrícolas, elas são vendidas no peso. Não tem grandes diferenças. Os produtores fazem de tudo para gourmetizar tal, mas por isso que o preço está lá na bolsa de valores. Quem define é o mercado. Por quê? Porque é uma commodity. Você vai brigar pelo preço. Se não há entrega de valor, a tendência é que você vire uma commodity. E aí, como eu gosto de dizer, se a sua estratégia é essa e está conhecida, porque você fala assim, não, mas daqui até eu virar uma commodity vai demorar muito, eu já aposentei, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas é isso, continue escutando aqui o podcast Saúde Digital para você entender que você está no caminho certo. Você escolheu você conhece a sua estratégia, você sabe onde você quer chegar e você vai nela porque você sabe que a chance de você virar uma commodity nesse cenário que você está envolvido, ele é muito baixa e a minha aposentadoria vai chegar primeiro. Deixa isso para os meus filhos, deixa essa preocupação para os meus sucessores. E aí tá tudo certo. Mas o raciocínio você tem que ter. E é por isso que você assiste aqui o podcast Saúde Digital. Por isso que a gente tem que falar nisso. Então, deixo essa pergunta para você. Eu consultaria comigo mesmo? Que nota eu daria de 0 a 10? NPS é de 0 a 10, qual é a chance de você indicar este profissional ou este serviço para um parente ou um amigo próximo? Isso é o NPS. De 0 a 10, quanto que você daria na sua consulta? A partir disso, você pode nortear a sua estratégia e conduzir os seus próximos passos. Greenberg, caminhando para o fim, cara, hoje a Smart Health é muito bonito de ver, cara, o tanto de programa de acompanhamento, né? E você usa isso do ponto de vista de branding, né? Cada programa de acompanhamento você usa uma cor, mantém a logo, mas usa uma cor. E eu queria que você contasse sobre estes itens que você está oferecendo, cara. Bom, isso é mérito do meu irmão, né? Que ele que criou o logo, ele que fez a identidade visual, então ele que cria, né, a identidade visual dos produtos, né? Como a gente falou, Lorenzo, todas as especialidades, elas encaixam em programas de acompanhamento porque elas cuidam de pessoas, né? E a medicina do estilo de vida, dentro dessa estratégia de abordagem comportamental, ela entrega muito isso em torno das condições de saúde das pessoas. E as pessoas que me procuram no consultório, eu conheço a minha persona, eu conheço as pessoas que chegam para mim, e eu criei esses produtos que são os produtos que mais chegam para mim na demanda de consultório de pacientes que não vêm para Smart Health, vêm passar em consulta com o Dr. Henrique, né? E daí eu consigo conectar melhor, lembra da conexão, né? E daí propor acompanhamento melhor com essas pessoas, porque a pessoa que tem uma condição de saúde X, a outra Y, eu consigo falar para elas, olha, eu tenho o produto X, eu tenho o produto Y, e que a gente consegue trabalhar a condição de saúde e todo o entorno
da melhora da qualidade de saúde que essa pessoa precisa, né? Com as estratégias de mudança comportamental e medicina do estilo de vida. Então, essa o racional, né? Então, é isso que a gente faz. Daí, a gente cria, logicamente, que todo o brand em cima disso. E daí, fica mais fácil de poder apresentar isso para as pessoas. E eu acredito, né, que a gente já falou sobre isso também. Isso não é nenhuma hipocrisia. As pessoas querem isso. Elas querem melhorar, né? Elas querem tratar a sua condição de saúde e querem melhorar a condição global. Elas só não conseguem, é isso. Elas não conseguem. Por quê? Porque está ligado a questões comportamentais, históricas, culturais, sociais, circunstanciais, enfim, é muito difícil tudo isso, né? Então a gente entra com essa solução e acompanha essas pessoas e, de fato, gera transformação na vida delas. Cara, se você me permitir aqui, você mandou no grupo recentemente, lá do grupo do curso Plano de Acompanhamento, um depoimento de um paciente seu que está no programa de cessação do tabagismo. Eu queria ler. Você me autoriza aqui ler? Sim, te autorizo. Então vamos lá. Esse aqui é uma paciente que escreveu para um dos membros da equipe multidisciplinar do Henrique. E essa pessoa chama o paciente, não vou falar o nome, né? E não vou revelar o nome da pessoa, não, também da equipe, para guardar. Mas esse foi um relato de um paciente que veio pelo WhatsApp da equipe multidisciplinar, da Smart Health, o Henrique compartilhou no grupo dos alunos do curso Plano de Acompanhamento. Vamos lá. Eu fico algumas horas sem a mínima vontade de cigarro, então acho que mais esporte também vai ocupar um espaço importante. Mas, vou falar o nome, mas Fabiana, eu quero te falar uma coisa assim, para mim o mais importante, o que mais está ajudando, o melhor recurso de todos, o que está mais me ajudando e facilitando esse meu processo é o fato de ter você, o Henrique, ter vocês, ter o programa, porque como todo dia eu respondo se eu conseguir a minha meta, aí entre parênteses, SD Monitora, fazendo um jabá, e a gente tem os nossos encontros periódicos e tal, esse compromisso com vocês, para mim, está sendo o mais importante. Porque tudo bem, eu tenho um compromisso com a minha família, principalmente comigo mesmo, mas para mim, ficar pelo meu perfil, ficaria muito mais fácil burlar o compromisso comigo mesmo. Se ele fala, vou fumar só um cigarrinho, sei lá, hoje no Bom Retiro, vou fumar um cigarro, e tudo bem, mas ninguém ia saber. Agora, eu não ia mentir, porque ninguém ia me perguntar. Mas você me pergunta. O aplicativo está me perguntando. Então, assim, eu quero ter esse compromisso. Realmente, para mim, incentiva muito. E é um recurso que, como eu também já tinha planejado e já imaginava, quando eu decidi fazer esse caminho, o que seria me ajudar, mas eu não tenho dúvidas que é importante. Para mim, todo dia de manhã, quando acordo e tenho que responder lá, que eu cumpri a minha meta. Não quero falar não nunca, entendeu? Cara, é muito forte você escutar isso, porque coloque-se na pele desse paciente que está lutando contra o tabagismo. E eu me emociono porque, de certa maneira, eu posso ajudar os pacientes através do SD Monitor e através da mentoria. Eu que não atendo mais pacientes. Mas, Henrique, é incrível se você se colocar na pele desse paciente que está lutando contra o tabagismo e falando que o mais importante é o contato. É o contato, é a atenção, é a conexão com você e com a Fabiana. Então, cara, isso é
Isso é maravilhoso, isso não tem preço. E é claro que essa entrega de valor vai justificar o preço que é pago. Então, parabéns aí e fico muito feliz de estar participando e, de certa maneira, atendendo junto com você esses pacientes. Com certeza. Mais um gancho, mas é interessante. Imagina esse paciente que tabagismo fica bem evidente, né? Daí a gente pode replicar para tudo. Imagina esse paciente, se ele vem na consulta e vira e fala assim, fulano, cara, fumar é ruim, cara. Pode trazer uma série de problemas, né? E eu recomendo que você pare. E daí eu vou na receita dele, na prescrição, e falo assim, parar de fumar, tá? E entrego para ele e falo assim, olha, volta daqui, que seja, tá? 1 mês. Volta daqui 1 mês para me contar como que foi essa intervenção, né? Imagina. Você passa um remédio e fala assim, não, esse remédio vai te ajudar, esse remédio vai te ajudar, mas pare de fumar e tome o remédio. Isso, imagina eu falar assim, ó, coma melhor, você precisa comer melhor, a dieta do Mediterrâneo, né, dieta DASH diet para hipertensão, entendeu? Ó, você precisa fazer atividade física, hein, 150 minutos por semana de atividade moderada, imagina. Você falar isso, que era a minha dor, você fala isso, daí você vai lá, puta, não, vou escrever, porque o cara vai ler e vai seguir como se fosse um remédio, né? É a mesma coisa que nada, entendeu? Mesma coisa que nada. Por isso que você precisa se conectar, você precisa entender a vida da pessoa, o que ela de fato quer. Ela geralmente quer, ela só não sabe como. E daí você conecta com ela, monta a jornada e acompanha ela. Vai junto. Daí dá certo. É isso aí, cara. É sensacional e eu acredito que estamos... a gente está vivenciando uma nova fase da medicina, onde que o médico está entendendo que é muito importante ele entregar valor. E essa entrega de valor, ela sempre vai ser benéfica para o paciente, ela sempre vai ajudar o paciente, isso é maravilhoso. Então, quero te agradecer, muito obrigado, parabenizar pelo seu trabalho, uma honra trabalhar com você, uma honra ser seu parceiro hoje, você como mentor da SD Escola, e desejo muito sucesso aí na sua empreitada, e você vai levar essa empresa, a Smart Health, para locais muito nobres, ajudando os seus pacientes, cara. Muito obrigado, Lorenzo. Eu sou muito grato a você por ter me possibilitado abrir a cabeça, né, num momento muito transformador na minha vida e que permitiu que eu pudesse botar essa grande vontade genuína de cuidar melhor das pessoas em prática, e a Smart Health faz parte disso, e com certeza você faz parte dela, porque foi você que me impulsionou dentro de todo esse modelo de negócio. Sensacional, obrigado mais uma vez. Pessoal, caminhando para o fim então, obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Responda a pergunta que eu te falei, você se consultaria com você mesmo. E se você quiser entender dos 5 pilares, @Lorenzo Tomé, direct do Instagram, escreve lá, comunidade, que você vai entrar na nossa comunidade e ter conteúdo gratuito toda semana. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.